Olá a todas, olá a todos. Estamos na semana de Tiferet e hoje especificamente trabalhamos Gevurah de Tiferet, ou seja, a medida da nossa compaixão. A gente vai ver que ser compassivo já é realmente muito bonito, é um bom caminho. Agora, como ser compassivo e em que medida ser compassivo é algo muito importante. Às vezes, por compaixão, uma pessoa pode acabar até oprimindo, sufocando a outra. E às vezes, por uma compaixão desmedida, a pessoa pode acabar ou se violando ou se deixando violar. A gente já fala um pouquinho mais sobre esse atributo tão importante que é Gevurah de Tiferet. Agora eu queria dar dois exemplos práticos. Vamos começar com o contexto. O contexto é o seguinte: a realidade é um midbar. Midbar é uma grande matriz de transformação. Midbar literalmente significa deserto. A realidade é um deserto, é aquele lugar onde tudo pode, mas nem tudo convém. E a gente, saindo do nosso Egito, a gente está tentando todo mundo cruzar o seu Egito, sejamos nós coletivamente, mas também cada um tem seu Egito pessoal. Então você está lá, numa bela manhã, assim como todas as outras, você acordou às 5 da manhã, cedinho, porque às 5h20, 5h40 você já quer estar caminhando, porque depois, perto do meio-dia, começa a ficar insuportável o calor do deserto. Então você está se esforçando, você tem poucos recursos, você tem um tanto de água para aquele dia, e você ouve alguém gritando lá atrás, oh, oh! E na verdade o que você precisa fazer é caminhar para frente, você não deveria voltar para trás, mas você fala, poxa, tem alguém precisando de mim? Então você volta. Até aqui tudo bem. Muito bonito, você não tem a obrigação, mas, poxa vida, alguém está precisando da sua ajuda, mesmo você precisando caminhar para frente. Você voltou lá para ajudar a pessoa. E quando você olha a pessoa, realmente a pessoa está afundando numa areia movediça. Então estamos diante de uma primeira baliza aqui. Você quer ajudar a pessoa a sair da areia movediça, você oferece sua mão, você puxa ela com vontade, principalmente quando você vê que ela está se esforçando para sair da areia movediça. Então seus esforços, se ela está se esforçando para sair da areia movediça e eventualmente ela vai conseguir sair da areia movediça, seus esforços vão valer a pena. Você voltou desde lá, você fez um esforço, você puxou, mas, poxa, você está ajudando a salvar um ser humano. Porém, e aqui vem a nossa primeira baliza, se a pessoa começar a te puxar para dentro da areia movediça, se a pessoa começar a te puxar para dentro da lama, muitas vezes o mais sábio a fazer vai ser falar, ó, agora eu preciso seguir o meu caminho. Por quê? Porque você foi compassivo, você voltou até a pessoa, você foi tentar ajudar ela a sair da lama, da areia movediça, mas não é justo que você seja puxado para a areia movediça. Nesse momento, muitas vezes o mais sábio a fazer é largar a mão, falar, eu não tenho mais como te ajudar, e ir para frente. Essa é uma baliza. Percebe que eu não estou falando de maneira alguma contra ajudar o próximo ou contra a compaixão. Eu só estou falando que isso precisa ter uma medida. Você não pode se afundar para ajudar o próximo, senão daqui a pouco viram dois na areia movediça. Segunda baliza. Você quer tanto ajudar uma pessoa, mas ela tem medo. Mas você quer tanto ajudar a pessoa que você se propõe a fazer junto com ela, mas ela tem medo. E daqui a pouco você quer tanto ajudar a pessoa que você está arrastando ela pelo deserto. Você está se cansando e ela está lá, choramingando, ou não sei o que, e você arrastando também está certo. Percebe que a nossa compaixão precisa de baliza? É disso que fala Gevurah, que é a medida, que é o limite de Tiferet. Você pode chamar Tiferet de compaixão, de beleza, de harmonia, de equilíbrio. Eu estou destacando muito a questão da compaixão, mas percebe que essas balizas que eu coloquei, elas também ajudam a trazer equilíbrio, elas também ajudam a trazer beleza. Afinal de contas, elas são balizas para Tiferet. Tem muitas maneiras da gente se questionar sobre Gevurah de Tiferet.
como eu estou ajudando os outros. Eu estou ajudando pouco? Eu estou ajudando muito? Isso é uma medida. De que maneira eu estou ajudando? Será que eu posso ser mais efetivo de outra maneira? Será que eu estou sendo invasivo com as pessoas que eu quero ajudar? Será que eu estou aceitando ajuda quando ela me aparece ou eu sou muito orgulhoso? Percebe que são uma infinidade de oportunidades que a gente tem na vida de trabalhar esse atributo. Então, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, 16º dia da contagem do Homer, a gente se dedica a esse trabalho de Gevurah de Tiferet. A gente se questiona sobre como a gente tem exercido a nossa compaixão, sobre a medida da nossa compaixão, se a gente tem se deixado invadir, se a gente tem invadido o outro. E a gente olha com um especial carinho para a seguinte questão. Às vezes não são as coisas que a gente está fazendo que são ruins ou erradas. Às vezes são as formas. Às vezes são as medidas. Então vamos lá. Vamos para os nossos exercícios. Primeiro, em relação a Deus. Mais uma vez, você pode perceber Tiferet como Tiferet, e nesse sentido, Tiferet é quem eu sou hoje. Não é Keter, que é quem eu posso ser, onde estão todos os meus potenciais, mas é quem eu sou hoje. Ou você pode perceber Tiferet por cada um desses atributos: harmonia, beleza, equilíbrio, compaixão. Como é que eu promovo harmonia, beleza, equilíbrio em relação a Deus? Como é que eu promovo compaixão em relação a Deus? Por exemplo, será que na minha relação com Deus eu posso buscar uma maneira mais estruturada ou organizada? Olha, eu às vezes rezo para Deus, mas nunca fiz disso uma disciplina. Eu vou começar toda manhã, 3 minutos, fazer uma oração para Deus. Eu vou agradecer, eu vou pedir desculpas, eu vou pedir coisas, vou agradecer pela vida. Legal. Percebe que isso é uma disciplina com uma medida. É uma medida para uma relação mais harmoniosa com Deus. Eu vou exercitar minha compaixão em relação a Deus. Gente, essa aqui é profunda, né? Será que eu consigo abrir um espaço dentro de mim para tentar perceber como Deus se sente, olha as aspas aqui, como Deus se sente diante das mais diversas coisas, ou quando eu ajo de tal ou tal maneira, ou quando o mundo é de tal ou tal maneira e por isso eu quero transformar. Mas vamos tentar deixar as coisas assim bem pé no chão, bem tangíveis. Uma disciplina espiritual é algo bem tangível, bem palpável. Uma nova forma de se relacionar com Deus, ou de perceber Deus, também é uma forma tangível e palpável. Eu manteria esses exercícios bem simples. Bem simples. Afinal de contas, um por dia, bastante coisa. Então, a gente já falou um pouquinho sobre Gevurah de Tiferet em relação a Hashem, Gevurah de Tiferet em relação aos outros. Uau! Esse é um exercício maravilhoso. Ele está ligado à letra Samer. Não vai dar muito para a gente aprofundar isso aqui agora, porque esse não é o assunto principal da live. Mas é o seguinte, tem um cabalista espanhol que eu gosto muito, chamado Mário Saban, e ele explica isso muito bem sobre a letra Samer. Ele descreve a letra Samer, que também é a letra que inicia a palavra Sam, que é suporte, medicamento. Ele fala da letra Samer como uma espécie de uma camada que envolve Tiferet, envolve quem somos, uma camada porosa. Essa camada, às vezes ela fica mais e mais porosa, de maneira que a gente se revela, que a gente revela a nossa luz para o mundo. E às vezes essa camada fica mais e mais fechada, de maneira que a gente fica mais introspectivo. Essa camada em volta de Tiferet, para ser saudável, ela precisa ser flexível. Ela não fica o tempo inteiro do mesmo jeito.
Percebe que tem horas que a gente está mais expansivo, tem horas que a gente está mais introspectivo. Isso é muito bom, porque você sai, você vai conversar com um amigo, você vai conversar com a sua mãe, você vai numa festa, e eventualmente você quer ficar mais aberto para escutar o que essas pessoas têm, até por compaixão, para fazer um lugar para essas pessoas dentro de você. Mas chega uma hora também que você precisa fazer um balanço, que é a hora de você estar em casa, de você estar mais tranquilo, de você estar mais em silêncio. Então, saber ter essa flexibilidade, mexer nessa porosidade, quando eu estou mais aberto aos outros, quando eu estou mais fechado em mim mesmo, quando eu estou mais aberto ao convívio, quando eu me fecho para reflexão, é algo extremamente saudável e é um ótimo caminho para o autoconhecimento. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente desenvolve Gevurah de Tiferet. Quanto eu quero revelar e quanto eu quero calar em função de Tiferet. Para que esse encontro seja mais legal, para que essa reunião seja mais produtiva, para que a nossa amizade floresça melhor, eu escolho o que eu quero revelar, como eu quero revelar, quando eu quero revelar, mas são opções conscientes, não é apenas impulso ou instinto. É uma escolha. É uma escolha. E essa escolha é em função do quê? Bom, essa escolha é o quê? Escolher uma dose, escolher uma maneira de revelar, de maneira que o que eu vou revelar jogue a favor de Tiferet. E o que eu for calar, jogue a favor de Tiferet. Então, um excelente exercício de Gevurah de Tiferet é prestar atenção em especial nesse dia. Mas a gente pode prestar atenção sempre, né? Mas prestar atenção pelo menos nesse dia. O que falar, o que calar. Quando falar, quando calar. Como falar. Né? Como calar. É tão bonito quando a gente quer falar alguma coisa, mas a gente percebe que o outro ou tem uma ansiedade, ou realmente tem algo a falar mais importante, ou para ele, e a gente se cala para dar espaço para o outro. É tão bonito. E tem a hora da gente se colocar também, não por força, nem por violência, mas pela minha graça, diz o Deus dos exércitos. Gente, vamos falar agora então de Gevurah, a medida, a disciplina, as balizas de Gevurah de Tiferet em relação a nós mesmos. Bom, esse aqui é um exercício, dá para passar uma vida fazendo ele. A gente vai tentar fazer um dia pelo menos, e quem sabe se um dia que a gente faz é uma semente para a nossa vida mesmo, porque tem tudo a ver com as doses em função do equilíbrio, as doses em função da beleza, né? As doses em função da compaixão. Isso você pode aplicar a tudo. As doses em relação ao equilíbrio, com que velocidade eu vou, de maneira que eu consiga sustentar a viagem sem colocar ninguém em risco. É uma dose. A viagem, no caso, é a beleza. Ou no caso da compaixão, você precisa chamar a atenção de um funcionário, de um amigo, de um cônjuge. Como eu vou chamar a atenção de maneira que isso trabalhe a favor de Tiferet, de maneira que eu não viole a autoestima da pessoa? Vale para praticamente tudo. Aquele exemplo clássico, né, do tipo, quanto eu vou comer e quanto eu vou deixar de comer. O que eu vou comer e o que eu vou deixar de comer, seja por questões de saúde, seja por questões estéticas, ou seja lá o que for. E aí vem um último, assim, gente, eu falei muitos exercícios possíveis, né? Escolhe um. E tem um último que é muito interessante, ele é muito parecido com os exercícios de Gevurah de Tiferet em relação aos outros, mas na Kavaná, na intenção, ele é diferente. Então, é possível você fazer as duas coisas. Tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai da boca, eu vou cuidar da qualidade e da quantidade como um exercício espiritual de Gevurah de Tiferet. Gente, para quem ainda não está sabendo, dia 15 de maio a gente vai fazer uma celebração conjunta aqui de Lag BaOmer. Vai ser pelo Zoom, vai ser ao vivo. Então, se você quiser participar, para a gente vai ser uma alegria. Só faz sua inscrição no cabalaemportugues.com
Esse link, cabalaemportuguês.com, também está na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, possivelmente você gostou do nosso estudo, então curte. Quem sabe você compartilha com alguém. Compartilhar é como você mais ajuda o canal, né? Dando like você já ajuda muito, mas compartilhando é como você mais ajuda o canal. E eventualmente você pode ajudar alguma pessoa aí que você ama. O que mais? Se inscrever no canal. E, gente, uma boa travessia de deserto. Ninguém vai cruzar o nosso deserto pela gente, mas certamente é melhor cruzar o deserto em boa companhia. Até amanhã! Shalom!